Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Quando as sombras se movem, o silêncio das madrugadas sempre me acalmou. Trabalhar no turno noturno de um hospital abandonado, que agora servia como depósito de equipamentos médicos antigos, nunca me incomodou. O prédio era grande, com 3 andares acima do térreo e um subsolo onde ficavam documentos e objetos deixados para trás. Meu trabalho era simples: fazer rondas, verificar as portas e manter a segurança. Por anos, nada aconteceu. Mas durante a quaresma do ano passado, tudo mudou. No começo, foram coisas pequenas. O elevador descia sozinho para o subsolo, sempre às 3 da manhã. As câmeras de segurança registravam ruídos estranhos, como se alguém arrastasse algo pesado pelos corredores. O ar-condicionado desligado ainda fazia os papéis balançarem, como se um vento invisível percorresse os corredores. Pequenos detalhes que poderiam ser explicados, mas que me deixavam inquieto. Na segunda semana, comecei a perceber que as coisas não estavam simplesmente fora do lugar. Elas estavam mudando de posição quando eu não estava olhando. As cadeiras da recepção, sempre alinhadas, ficavam tortas quando eu voltava para a sala. As portas que eu tinha certeza de que estavam trancadas apareciam entreabertas. Uma sensação constante de que alguém mais estava ali comigo começou a crescer. Mas a pior parte foi quando olhei para as câmeras e vi. Era pouco depois das 3 da manhã. Eu estava na sala de monitoramento, revendo as imagens gravadas, quando percebi um movimento no corredor do segundo andar. Era apenas uma sombra, algo que parecia deslizar pela parede, se esgueirando pelo canto da câmera. O problema: o segundo andar estava completamente vazio. E não era uma sombra comum. Ela não tinha uma origem, como se não houvesse ninguém ali para projetá-la. Decidi verificar. Peguei a lanterna, subi as escadas com passos cautelosos e parei no corredor do segundo andar. O ar estava gelado, muito mais do que o normal. Enquanto caminhava, ouvi um som abafado, como se alguém estivesse sussurrando dentro das paredes. Me aproximei de uma porta e vi algo que fez meu coração parar. O vidro da sala refletia o corredor. Mas no reflexo, eu não estava sozinho. Atrás de mim, uma figura alta e magra se erguia na escuridão, os olhos fundos refletindo um brilho fraco. Meu corpo travou. O suor escorria pelo meu rosto, mas eu não conseguia me mover. No reflexo, a figura inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse me observando com curiosidade. Tomei coragem e me virei de uma vez. O corredor estava vazio, mas o reflexo no vidro ainda mostrava a figura parada ali. Na terceira semana, as coisas pioraram. Comecei a ouvir vozes. Elas vinham do subsolo, um murmúrio baixo e constante que me chamava pelo nome. O telefone da recepção tocava, mas quando atendia, só ouvia uma respiração pesada do outro lado. As sombras começaram a se mover mesmo quando eu olhava diretamente para elas, como se estivessem ganhando forma própria. Na noite de sexta-feira, tudo se intensificou. As luzes piscaram por alguns segundos e depois apagaram completamente. O gerador de emergência deveria ter ativado, mas nada aconteceu. O prédio mergulhou em um breu absoluto. Peguei minha lanterna, mas a luz dela mal iluminava a minha frente. Foi quando ouvi os passos. Eles vieram do subsolo, lentos e pesados. Cada passo parecia ecoar por todo o prédio. Meu corpo congelou. Eu sabia que não deveria descer, mas algo dentro de mim me empurrava naquela direção. Cada fibra do meu ser gritava para que eu corresse, mas minhas pernas me levaram até a escada. O subsolo estava completamente escuro. A única luz vinha de uma das salas, onde a porta estava entreaberta. A luz piscava como se algo estivesse errado com a eletricidade. Então, eu vi. Dentro da sala, havia uma cadeira, e nela, um corpo. Ou pelo menos, algo que parecia um. A pele era pálida demais, quase translúcida. Os braços eram longos, magros,
com dedos finos que se curvavam como garras. Mas o pior era o rosto. Ele não tinha olhos. Apenas buracos fundos onde eles deveriam estar. A boca era fina, alongada de uma forma impossível. O pescoço se movia em espasmos lentos, como se tivesse acabado de perceber minha presença. O silêncio era absoluto. Então, sem aviso, a cabeça da criatura girou em um estalo alto, e a boca se abriu. O som que saiu de lá não era humano. Foi um grito, um lamento de dor misturado com um chiado profundo, como se algo estivesse se retorcendo por dentro. Meu corpo finalmente reagiu. Corri escada acima sem olhar para trás, sentindo algo me seguir. Os passos estavam cada vez mais rápidos, se aproximando. Cheguei à porta da saída de emergência e a empurrei com toda a minha força. O ar da madrugada invadiu meus pulmões enquanto tropecei para fora. Atrás de mim, o prédio estava silencioso. Nenhuma luz piscando, nenhuma sombra se movendo. Mas eu sabia que aquilo ainda estava lá. Pedi demissão no dia seguinte. Por dias, evitei passar perto do hospital, mas na última noite da quaresma, algo aconteceu. Às 3 da manhã, meu telefone tocou. O número era desconhecido. Atendi, hesitante. Do outro lado da linha, ouvi o mesmo som. A mesma respiração lenta. E depois, um sussurro baixo e arrastado. Ainda não acabou. O último dia da quaresma. Trabalho há anos na manutenção de um prédio comercial no centro da cidade. O edifício é antigo, construído nos anos 50, e possui vários andares vazios, nunca reformados. Meu turno é o da madrugada, quando o silêncio domina os corredores e apenas algumas luzes fracas iluminam o ambiente. Gosto da tranquilidade, do tempo que tenho para pensar enquanto faço minhas rondas, mas na última quaresma, algo aconteceu que me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre o que é real e o que não é. Tudo começou de forma sutil, como sempre acontece. Na primeira semana, as luzes dos corredores começaram a falhar, piscando como se a eletricidade estivesse instável, mesmo após a revisão. Objetos sumiam do lugar, apenas para reaparecer em locais que eu tinha certeza de que já havia verificado antes. Mas o que mais me incomodava era o elevador. Todas as noites, por volta das 3 da manhã, ele descia sozinho até o subsolo. As câmeras de segurança mostravam as portas se abrindo, mas nunca havia ninguém lá. O painel registrava a movimentação como se alguém tivesse apertado o botão, mas aquilo era impossível. O subsolo estava trancado e ninguém além de mim tinha acesso. Na segunda semana, os sons começaram. Primeiro, eram apenas ruídos distantes, como se algo estivesse se arrastando nos andares superiores. Depois, vieram os sussurros. Não palavras completas, apenas fragmentos de frases, vozes distorcidas que pareciam vir de dentro das paredes. A cada noite, os ruídos se tornavam mais próximos, até que, na quarta-feira, ouvi claramente uma respiração pesada atrás de mim enquanto eu trancava uma das salas do quarto andar. Me virei num impulso, mas o corredor estava vazio. O ar ali estava pesado, sufocante. Por um segundo, senti algo passar ao meu lado, um frio cortante que gelou minha pele. Na terceira semana, comecei a ver coisas. Primeiro, sombras no canto do meu campo de visão, movimentos rápidos que desapareciam quando eu tentava focar. Depois, foram reflexos nos vidros das portas e janelas, formas humanas distorcidas, como se algo estivesse parado atrás de mim, me observando. Mas o pior aconteceu no banheiro do 6º andar. Eu estava lavando o rosto, tentando afastar o cansaço, quando percebi que o espelho refletia algo errado. A sala atrás de mim parecia diferente, maior do que realmente era. Havia algo ali, parado no canto mais escuro, algo que não deveria estar ali. A forma era alta, magra, com olhos fundos que refletiam uma luz fraca, mesmo na escuridão. O medo congelou meus músculos, e por um instante, não consegui me mover. Quando finalmente tive coragem de olhar diretamente para trás, não havia nada. Mas o espelho ainda mostrava a sombra. Na última semana da quaresma, decidi evitar os andares superiores.
Me limitei a revisar apenas os primeiros pavimentos e ignorar qualquer coisa estranha que acontecesse. Mas na sexta-feira, algo mudou. O prédio inteiro ficou em completo silêncio. Nenhum ruído dos canos, nenhum rangido das paredes, nada. Era como se todo o ambiente estivesse preso em um vácuo. Quando olhei as câmeras, vi algo que fez meu sangue gelar. No subsolo, onde ninguém deveria estar, uma porta que sempre ficava trancada estava aberta. Dentro da sala, havia uma cadeira e algo sentado nela. A imagem estava distorcida, como se a própria câmera se recusasse a registrar aquilo. Mas mesmo através da interferência, eu conseguia ver o contorno de um rosto. E ele estava olhando diretamente para a câmera. Foi quando o telefone tocou. O som ecoou pelo prédio vazio, um toque longo e insistente. Atendi com a voz trêmula. Do outro lado da linha, uma respiração pesada. Depois, um sussurro arrastado, rouco, como se a voz viesse de muito, muito longe. Está na hora. No exato momento em que a ligação caiu, todas as luzes do prédio se apagaram. O gerador deveria ter entrado em funcionamento, mas nada aconteceu. O breu absoluto tomou conta do edifício. O único som era o eco dos meus próprios passos enquanto eu tentava alcançar a saída. Mas conforme caminhava, percebi que o corredor parecia mais longo do que antes, como se eu estivesse andando em círculos dentro de um espaço que não deveria existir. Então, eu vi. Na penumbra, dezenas de silhuetas começaram a se formar ao meu redor. Eram sombras humanas, sem rostos, apenas contornos de pessoas paradas, imóveis. O corredor se estendia sem fim, e as figuras estavam cada vez mais próximas. Meu corpo inteiro tremia, meu coração batia tão forte que doía. Eu não sabia o que fazer. Então, algo tocou meu ombro. A dor foi imediata, uma queimação profunda na pele. Virei-me num reflexo e, diante de mim, estava a mesma figura do espelho, alta e magra, os olhos refletindo uma luz que não vinha de lugar nenhum. A boca dela se abriu em um sorriso largo, anormal, e naquele instante, o tempo pareceu parar. Um som começou a tomar conta do espaço, um ruído baixo, gutural, como se algo estivesse sendo rasgado de dentro para fora. Fechei os olhos e corri, sem rumo, sem direção. Meu único objetivo era sair dali. Atravessei corredores que não reconhecia, portas que pareciam mudar de lugar. Quando finalmente encontrei a escada de emergência e empurrei a porta, senti o ar frio da madrugada me atingir. O prédio estava atrás de mim, silencioso como sempre, como se nada tivesse acontecido. Mas quando olhei para minha mão, havia uma marca escura, como dedos queimados, gravados em minha pele. Desde aquela noite, nunca mais voltei para aquele prédio. Pedi demissão sem dar explicações e tentei esquecer o que aconteceu. Mas toda vez que a quaresma retorna, eu sinto a mesma presença, a mesma sensação de estar sendo observado. E todas as noites, por volta das 3 da manhã, meu telefone toca. Nunca atendo, porque eu sei exatamente quem está do outro lado da linha. Os ecos da quaresma. O relógio na parede do meu escritório marcava 22 horas. O prédio estava quieto, exceto pelo som distante da máquina de café no andar de baixo e o leve zumbido das lâmpadas. Trabalhei em um escritório de contabilidade por anos, mas o meu turno sempre foi o da madrugada. São nesses momentos em que a cidade parece adormecer, quando tudo está calmo, que me sinto mais confortável. O silêncio é profundo, como se o tempo passasse de forma diferente. Nada me assustava, até que o mês da quaresma chegou. No início, a mudança foi sutil. Algumas coisas fora do lugar, um fio de cabelo na cadeira que ninguém poderia ter deixado, objetos ligeiramente deslocados nas mesas. Nada de alarmante, mas o tipo de detalhe que incomoda se você passar muito tempo em um ambiente tão silencioso. Trabalhar até tarde à noite tem esse efeito, você começa a perceber até os menores detalhes que passariam despercebidos no calor do dia. Mas, na noite de quarta-feira, durante a quaresma, o que aconteceu mudou tudo. Era por volta de 3 da manhã quando a porta do escritório, que sempre ficava entreaberta,
se fechou sozinha. Fui até lá, pensando que talvez tivesse sido o vento ou até a pressão do ar-condicionado, mas não havia vento e o ar estava estagnado. Quando entrei na sala, percebi que as luzes começaram a piscar de forma estranha. Nada fora do comum em um prédio antigo, pensei. Mas o ambiente parecia diferente, como se o ar estivesse mais denso, mais pesado. Uma sensação de apreensão se espalhou por todo o meu corpo. Voltei para a mesa e continuei o trabalho, tentando ignorar a estranha sensação de que alguém mais estava ali. De repente, o telefone começou a tocar. Não era a linha interna do escritório, mas uma linha externa, aquela que raramente toca àquela hora da noite. Atendi, mas ninguém disse nada do outro lado. Apenas uma respiração lenta e abafada. Tentei falar, mas a ligação caiu. Fiquei congelado por um momento, sem saber o que fazer. Foi quando ouvi o barulho de passos, lentos e pesados, vindos do corredor. Não eram passos de alguém indo ao banheiro ou caminhando por um simples passeio noturno. Eram passos longos, pesados, como se a pessoa que os dava estivesse carregando algo. Levantei-me rapidamente e fui até a porta. A luz no corredor piscou, e então eu vi uma sombra que se esticava ao longo da parede, como se alguém tivesse sido projetado ali. A sombra se movia, mas não havia ninguém à vista. Minha garganta apertou e o medo se instalou em mim. Não fui atrás. Apenas fiquei lá, observando, até que os passos cessaram. Naquela noite, a situação piorou. À medida que os dias passavam, as coisas se tornaram mais intensas. O telefone tocava à mesma hora, e as sombras no corredor se alongavam, como se as paredes estivessem tentando se esticar para esconder algo. Uma sensação de frio invadiu o escritório de uma forma cada vez mais intensa, até que começou a doer. Mas o mais estranho era o som. Às vezes, no meio da noite, eu começava a ouvir sussurros. Eram palavras incompreensíveis, mas podiam ser ouvidas claramente se você ficasse quieto o suficiente. Na sexta-feira da Quaresma, algo ainda mais aterrador aconteceu. Eu estava no banheiro do andar de baixo, quando ouvi uma batida na porta, forte o suficiente para fazer o vidro tremer. Quando saí, a recepcionista estava parada na entrada, com uma expressão pálida e os olhos fixos em algo atrás de mim. Olhei para trás, mas não havia ninguém lá. Ela me disse apenas uma palavra, quase em um sussurro. Não olhe. O medo gelou minhas veias. Eu sabia que algo estava se aproximando, algo que não deveria estar lá. Voltei para o meu escritório e fechei a porta. A sensação de que algo estava observando se intensificava. O telefone tocou novamente, mas desta vez, ao atender, a voz que veio do outro lado não era humana. Era um eco distante, como se a voz estivesse sendo pronunciada de um abismo, cheia de angústia e sofrimento. Aquela noite se arrastou por horas. O relógio parecia congelado, mas as sombras estavam cada vez mais próximas, se contorcendo como se quisessem me envolver. A respiração que eu sentia ao meu lado não era minha, e eu sabia que não estava sozinho. À medida que a Quaresma se aproximava de seu fim, tudo se intensificou. No último dia, enquanto a noite se arrastava, o silêncio foi quebrado por um grito ensurdecedor, vindo de algum lugar distante. O prédio inteiro parecia tremer. As sombras começaram a se formar em figuras humanas, com rostos distorcidos e bocas abertas em gritos silenciosos. Eu não sabia se estava enlouquecendo ou se aquilo era real, mas o medo foi tão grande que decidi sair daquele lugar. Na manhã seguinte, o prédio estava vazio, como se o próprio tempo tivesse parado. Eu não sabia o que havia acontecido, mas o que vi naquela noite ainda me assombra. Cada vez que a Quaresma se aproxima, eu sinto aquele medo, aquele eco das sombras que se arrastam para dentro do mundo. Eu nunca mais voltei ao escritório. Algo no ambiente, algo nas paredes, me dizia que os portões estavam prestes a se abrir novamente. O vigia da Quaresma. Faz 5 anos que trabalho como vigia noturno em um antigo convento desativado no interior. O prédio, erguido no século XIX, já foi um refúgio para freiras e abrigo para crianças órfãs. Hoje,
Ele serve apenas como um depósito de relíquias religiosas e documentos históricos. Meu trabalho é simples: garantir que ninguém invada o local e que tudo permaneça em ordem. No começo, era tranquilo, um silêncio absoluto dominava os corredores e as salas cobertas de poeira. Mas durante a quaresma do ano passado, descobri que o silêncio ali dentro nunca significou solidão. Na primeira semana, começaram os ruídos. No início, eram sons leves, quase imperceptíveis, portas rangendo sozinhas, o eco de passos distantes nos corredores vazios. Depois, vieram as batidas. Sempre no mesmo horário, exatamente às 3 da manhã. 3 batidas lentas, seguidas de um intervalo de silêncio absoluto. Verifiquei as câmeras, mas não vi nada. Decidi investigar, descendo até o salão principal, onde as batidas pareciam mais fortes. O lugar estava mergulhado em sombras. Apenas a luz fraca da lua atravessava os vitrais coloridos. Foi quando senti uma presença, parada perto do altar. O ar ficou gelado, e uma sensação de estar sendo observado tomou conta de mim. Na segunda semana, os objetos começaram a se mover. As velas, que nunca eram acesas, apareciam queimadas pela metade pela manhã. Os bancos da capela, sempre alinhados, ficavam virados para trás. O pior foi quando encontrei o livro de cânticos aberto em uma página específica, uma oração de exorcismo. Não havia vento ali dentro, nem corrente de ar que pudesse fazer aquilo. Então, na quarta-feira, vi pela primeira vez uma sombra no final do corredor, imóvel. Fiquei paralisado por um momento, tentando entender se era um jogo de luz. Mas então, ela se moveu. Não andando, ela deslizou pelo chão, sem fazer um único som. Meu corpo inteiro se arrepiou, e eu corri para a sala de monitoramento. Revisei as câmeras, e lá estava ela, parada em frente à grande cruz de madeira do salão. Mas o mais assustador, no instante seguinte, a imagem ficou completamente preta. Na terceira semana, comecei a ouvir vozes. Elas vinham de dentro das paredes. Sussurros fracos, fragmentos de frases desconexas, como se muitas pessoas estivessem presas ali dentro. Ele observa, não olhe, não abra. Essas frases se repetiam, cada vez mais claras. Mas o pior foi quando ouvi meu próprio nome. Na quinta-feira, decidi que precisava saber o que estava acontecendo. Pesquisei a história do convento e descobri algo que nunca haviam me contado. Décadas atrás, durante um período de quaresma, uma freira desapareceu sem deixar rastros. Testemunhas da época relataram que, na noite anterior ao sumiço, ouviram gritos vindos da capela. Quando foram procurar, encontraram apenas sua batina dobrada no chão, ao lado de um cálice com vinho. Os relatos diziam que, após esse acontecimento, estranhos fenômenos começaram a ocorrer no convento, portas se trancavam sozinhas, vultos eram vistos pelos corredores. O mais bizarro, as velas da capela queimavam sozinhas durante a madrugada. Na última semana da quaresma, a presença ficou mais forte. Eu já não conseguia dormir direito, sentia algo me observando o tempo todo. Na quinta-feira, por volta das 3 da manhã, o telefone do escritório tocou. O número era desconhecido. Atendi com a respiração pesada. Está na hora. A voz era rouca, arrastada, como se pertencesse a alguém que não falava há anos. Desliguei na hora, mas as batidas começaram novamente. Dessa vez, não foram 3. Foram 7. Fortes, rápidas, desesperadas. Peguei minha lanterna e fui até a porta principal, de onde os sons pareciam vir. Ao abri-la, encontrei uma marca no chão. Algo desenhado com cera de vela derretida, um símbolo estranho, como uma cruz deformada. O vento soprou frio, e a vela ao lado da porta se acendeu sozinha. Foi quando ouvi o grito. Ecoou pelos corredores, vindo da capela. Corri para lá, e o que vi me deixou sem ar. As grandes portas estavam escancaradas, e dentro do salão, um vulto se ajoelhava diante do altar. Ele usava uma batina antiga, esfarrapada, e sua cabeça estava curvada para frente, como se estivesse rezando. Irmão? Minha voz saiu fraca. A figura levantou lentamente a cabeça.
O rosto estava oculto pela escuridão, mas seus olhos, eles brilharam em um tom amarelo, como brasas vivas. A boca se abriu devagar, e o mesmo som rouco saiu. Está na hora. O tempo pareceu congelar. Um vento forte passou por mim, derrubando as cadeiras e fechando as portas da capela com um estrondo. A figura se ergueu, os braços magros se esticando em minha direção. E então, ela se moveu. Corri como nunca. A capela inteira estremeceu, os vitrais racharam, e o chão pareceu vibrar sob meus pés. Atravessei os corredores, ouvindo os passos dela atrás de mim rápidos, leves, como se flutuasse. Quando alcancei a saída, empurrei a porta com força e tropecei para fora. O frio da madrugada me atingiu como um soco, mas não parei de correr até estar bem longe dali. No dia seguinte, pedi demissão. Nunca mais voltei àquele convento. Mas algo estranho aconteceu. Toda vez que a quaresma retorna, recebo ligações no mesmo horário. O telefone toca às 3 da manhã, e quando atendo, só ouço um sussurro. Está na hora. Os portões estão abertos. O trabalho me mantém ocupado. Não sou muito religioso, mas cresci ouvindo histórias sobre a quaresma. Minha avó sempre dizia que, nesse período, o mundo espiritual se aproxima do nosso. Nunca dei muita atenção, mas, depois do que vivi, passei a respeitar cada palavra dela. Na época, eu trabalhava como vigilante em um hospital antigo. O prédio era enorme, com corredores que pareciam não ter fim e uma iluminação fraca que deixava tudo com um tom amarelado e mórbido. Meu turno começava às 10 da noite e ia até às 6 da manhã. O hospital não tinha tanto movimento de madrugada, apenas algumas enfermeiras e médicos de plantão. Minha função era simples: fazer rondas, checar as câmeras e garantir que ninguém entrasse ou saísse sem permissão. Na primeira semana da quaresma, algo estranho começou a acontecer. Logo no primeiro dia, enquanto fazia minha ronda pelos corredores do segundo andar, ouvi passos atrás de mim. Me virei rapidamente, mas não havia ninguém. O som dos passos continuou, como se alguém estivesse me seguindo. Verifiquei as câmeras, mas nada aparecia. Na noite seguinte, enquanto caminhava pelo setor desativado do hospital, senti um cheiro forte de vela queimada. O setor estava fechado há anos, mas o cheiro era tão intenso que parecia que alguém tinha acabado de acender velas ali. Decidi entrar para investigar. As portas rangiam ao serem abertas, e o ar estava pesado, carregado. No meio do corredor, vi algo que me gelou por dentro, marcas de mãos, pequenas e sujas de algo escuro, espalhadas pelas paredes. Tentei manter a calma, mas algo dentro de mim dizia que eu não deveria estar ali. Um barulho forte veio de uma das salas, como se algo tivesse caído. Avancei devagar e, quando iluminei com a lanterna, vi uma maca no canto, coberta por um lençol encardido. O lençol começou a se mexer, como se algo estivesse debaixo dele. Dei um passo para trás, sentindo meu coração acelerar. Quando o lençol deslizou para o chão, vi uma figura magra, com olhos fundos e pele acinzentada, me encarando. A criatura abriu a boca de um jeito antinatural, como se tentasse gritar, mas nenhum som saía. Eu não esperei para ver mais nada. Corri dali o mais rápido que pude. Na sala de monitoramento, tentei acalmar minha respiração. Revisei as câmeras, mas não havia nada nas imagens. Eu sabia o que tinha visto, mas como provar? Contei para um dos enfermeiros que trabalhava há anos no hospital. Ele olhou para mim com um rosto sério e perguntou: "Você sabe o que significa a quaresma, não sabe?" Assenti com a cabeça, sem muita certeza do que ele queria dizer. Ele suspirou e continuou: "Durante esse período, os portões entre os mundos ficam mais frágeis. Muitas coisas que não pertencem a este lado tentam atravessar. Algumas conseguem." Tentei rir para disfarçar o medo, mas no fundo eu sabia que ele falava sério. Nas noites seguintes, as coisas pioraram. As câmeras começaram a falhar entre 3 e 4 da manhã. Objetos se moviam sozinhos. Uma enfermeira jurou ter visto uma mulher vestida de preto no corredor, mas, quando foi verificar, não havia ninguém. Na última semana da quaresma,
tudo chegou ao ápice. Eu estava terminando minha ronda no térreo quando ouvi um choro infantil vindo do corredor. O som ecoava, fraco e desesperado. Corri até a origem do som e vi uma garotinha de vestido branco, sentada no chão, chorando. "O que você faz aqui?" perguntei, me aproximando devagar. Ela levantou a cabeça lentamente, revelando um rosto pálido e sem expressão. Seus olhos eram fundos, sem brilho. Quando abriu a boca, um som agonizante saiu, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. Meu corpo congelou. De repente, as luzes começaram a piscar. O choro aumentou, se tornando um grito ensurdecedor. Corri de volta para a sala de monitoramento e tranquei a porta, ofegante. Pelo monitor, vi a garotinha parada do lado de fora, olhando diretamente para a câmera. A tela piscou e, no segundo seguinte, ela desapareceu. Eu pedi demissão no dia seguinte. Nunca mais voltei àquele hospital. Desde então, todas as vezes que a quaresma se aproxima, evito sair tarde da noite. Fecho as janelas antes do anoitecer e rezo, mesmo sem saber exatamente para quem. Porque agora eu sei, há coisas que caminham entre nós nesse período, e nem todas querem apenas ser vistas.